dia, um bom sábado a todos os queridos irmãos. Para nós foi um prazer muito grande ter aceitado o convite feito pelo pastor Raissan para estar aqui nesse conjunto de live que ele tem apresentado aí durante esses dias em que está cada vez mais difícil a celebração dos cultos na igreja. Muito obrigado pelo quarteto, pela belíssima música, Ministério de Louvor. Mas o meu agradecimento maior a Deus é porque você está conosco. Os irmãos aqui do distrito de Nanuque Central, os irmãos do meu distrito pastoral, aqui também em Nanuque, do Vila Nova, os irmãos das cidades vizinhas, principalmente Teófilo Otoni. E a minha saudação muito especial para um grupo que está conosco hoje, que é um grupo de irmãos lá de Governador Valadares, que há muito já vem me pedido para estar acompanhando aí quando estiver fazendo live ou alguma pregação via YouTube, ainda que seja gravada, que são os irmãos da igrejinha do Nova Santa Rita, em Governador Valadares. Nós prezamos e gozamos de um carinho recíproco muito verdadeiro, muito intenso. Que Deus abençoe vocês. Nós vamos começar a nossa meditação hoje abrindo a palavra de Deus no livro de Isaías. E vamos fazer uma leitura de uma referência messiânica feita no livro de Isaías. Me desculpe por falar sentado a vocês, mas eu me libertei da cadeira de roda há poucos dias e ainda não consigo ficar em pé sem o auxílio das muletas. Então, pedi para organizar tudo para eu estar falando aqui sentadinho para vocês. O capítulo é o capítulo 42 do livro de Isaías. E nós vamos ler um verso bíblico que inspirou um amigo a escrever um livro com o tema deste verso bíblico. O versículo é o versículo 3, que diz assim: o Senhor não despreza a cana rachada e nem apaga o pavio que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Este verso bíblico fala da natureza e da natureza do ministério de Cristo Jesus. Esse texto bíblico aponta para um ministério diferente de tudo que nós conhecemos e que tínhamos conhecido aí ao longo da história. O verso bíblico aponta profeticamente para aquele que, no seu cuidado de pastoreio, jamais iria desprezar a cana rachada ou o pavio que fumega. Talvez uma dessas figuras não seja muito conhecida a você, que seja a cana rachada. Mas quem já viu instrumentos de sopro feitos com a famosa cana da Índia, um bambu mais fino, imagina que se este bambu, se esse instrumento estiver escapando ar pela rachadura, é um pedaço de cana, é um pedaço de bambu que não serve para o instrumento de sopro. Mas na região da Palestina se fazia muito cajado de bambu, onde o pastor se apoiava nas subidas íngremes, e quando esse bambu se rachava, agora ele tinha duas dificuldades. Uma era a dificuldade de apoio, porque perdia-se a estabilidade, e a outra era a dificuldade no que diz respeito à sua segurança pessoal. Porque o bambu, quando ele trinca, ele começa a saltar alguns pedaços, e esses pedaços, eles são bem amolados, eles são bem perigosos no que diz respeito à segurança da mão. Então, esse pastor
da região da Palestina, ele normalmente jogava fora este pedaço de bambu, esta cana que estava rachada. O pavio que fumega já é uma figura que nós conhecemos, principalmente os que têm a minha idade, e os que moraram em pequenas vilas, pequenas cidades, conhecem muito de perto isso. E eu lembro que quando eu ia para a cidade da minha mãe, Olhos d'Água, em Alagoinhas, lá no interior da Bahia, no Alto Sertão da Bahia, a iluminação era de candeeiro, fifó. Era assim que era chamado lá no sertão. E esse fifó tinha um pavio dentro dele, e esse pavio era o que trazia o material combustível para ser queimado e produzir a luz. Só que com o uso, esse pavio produzia mais fumaça do que luz. E nós já sabíamos que era a hora de trocar o pavio do fifó, do candeeiro. E nós retirávamos este pavio, e ao retirar o pavio, ele era jogado fora e substituído por um pavio novo. E agora a profecia me indica que alguém vai chegar e vai ter uma postura diferente dessa. E vocês sabem como foi o ministério de Jesus, que é apontado aqui em Isaías? Aquele ministério de cuidar daqueles que eram desprezados dentro da sua comunidade. Jesus foi acusado por comer com os publicanos, de andar na companhia dos pecadores. Jesus foi acusado de estar conversando com prostitutas, porque nele se cumpriu essa coisa de ter um ministério ligado à pessoa, independente de quem ou qual o estado desta pessoa. Paralelo a isso, eu quero ler um outro texto bíblico, que é onde nós vamos concentrar o nosso estudo. Agora nós vamos ao livro de 1 Samuel, capítulo 22. E vamos começar a ler a partir do primeiro versículo deste capítulo, que diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se todos os homens que se achavam em aperto, eram homens endividados, e todos aqueles que eram angustiados de espíritos, e ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. Nós estamos vivendo em uma era que é a era do seletivismo. Na verdade, o seletivismo ele faz parte da natureza humana dentro do decorrer da história. E nós vamos falar um pouquinho sobre essa doença impregnada dentro do nosso coração. A doença chamada seletivismo. Davi, ele estava fugindo de Saul nesses dias. Vocês sabem que Davi fora ungido como rei em Israel e não assumiu esse reinado. Esse reinado ficou sobre Saul, e ele somente 12 anos depois é que vem assumir o reinado de Israel. Saul, quando fica sabido da unção de Davi, Saul então parte para uma perseguição implacável contra Davi. Davi, em um dos seus momentos de fuga, ele vai e se refugia na caverna de Adulão. José foi um historiador que fala sobre a caverna de Adulão e aquela região com a maior propriedade entre os historiadores que nós conhecemos. José foi um historiador e apologeta do primeiro século. Ele era
judeu romano, tinha dupla nacionalidade, como Paulo também o era, e ele traça algumas curiosidades ali da região de Adulã. A caverna onde Davi estava ficava bem próximo da cidade de Adulã, Adulão, melhor dizendo, desculpe. E essa cidade ficava aproximadamente 26 quilômetros de Jerusalém. Mas na região das cavernas, porque tinha várias cavernas em Adulão, tem algumas curiosidades interessantes. Uma delas foi diante dessas cavernas que Davi enfrenta o gigante Golias, ainda naquela batalha memorável que todos nós conhecemos e conhecemos bem de perto, quando ele consegue derrotar ainda como um garotinho, um gigante que metia medo a toda a nação de Israel. Adulã era uma caverna que servia como lugar de refúgio. Muita gente que tinha problemas se refugiava naquele lugar. Isso se perdurou durante a história. E os cristãos do primeiro século, os cristãos primitivos, eles utilizaram essa caverna como lugar de esconderijo, de refúgio, por causa da perseguição que foi aplicada aos cristãos ainda nesse período. Acredita-se alguns historiadores que muitos morreram dentro dessa caverna porque se encontrou vários lugares de sepultamento, várias criptas de sepultamento dentro dessas cavernas, porque as suas paredes é de um material fácil de ser cavado. Então se colocava os mortos, e alguns acreditam que esses mortos eram pessoas que iam se refugiar na região de Adulão e por ali ficava. Provavelmente foi nessa caverna que Davi compôs o Salmo 57. Provavelmente. Mas foi neste lugar que Davi mudou a história de Israel. Não sabemos a ordem exata da chegada de Davi e dos seus 400 valentes que comporam o seu exército primário nas investidas que seriam feitas futuramente. Mas o texto parece dizer que Davi chegou, mandou um recado para sua família, os seus familiares também chegaram, seus irmãos e a casa de seu pai, e também começaram a chegar a grupo de pessoas. E é interessante essa chegada desse grupo de pessoas com a narrativa que alguns eruditos fazem. E alguns gostam de parafrasear um suposto diálogo que houve entre Davi e esses homens que iam chegando. Tipo assim, Davi está aqui? Estou sim. Quem é você? Não, eu sou o louro. Legal, você veio fazer o que aqui? Ah, eu vim aqui para me juntar a você, mas você veio se juntar a mim. Você tem algum treinamento de guerra? Não. E você é de uma família nobre? Também não. Quem é você então? Eu sou um Zé Ninguém que tem uma dívida social na minha comunidade e resolvi fugir para essa região. Na verdade, se juntaram com Davi 400 Zé Ninguéms naquele dia. 400 homens sem fama familiar, sem estrutura de educação, sem formação no combate. 400 homens que, segundo o texto bíblico, eram socialmente desprezíveis. Os comentaristas divergem acerca do que quer dizer endividados dentro desse texto bíblico. Alguns acham que esta dívida era dívida financeira, outros acham que esta dívida era uma dívida social e alguém fugia do seu lugar por causa dessa dívida social, e essa dívida social poderia ser em vários aspectos da vida. Alguns estavam passando por depressão. Eles eram amargurados de espírito, estavam tristes e desapontados com o seu próprio contexto de vida.
E eu fico pensando, se fosse eu que estivesse em Adulão, como era que eu iria fazer a seleção desses homens? Sabe por quê? Porque nós somos naturalmente seletistas. E esta é uma doença maligna que está tomando conta, inclusive, do povo de Deus nos dias atuais. Porque nós estamos acostumados com seleção. Não tem faculdade pública para todo mundo. Então vamos fazer a seleção através do Enem. No Enem, os alunos de escola pública já entram na seleção em desvantagem aos alunos de escola privada. Os pobres já entram em desvantagem em relação aos ricos. Nós vamos para o serviço militar. E alguns vão com o sonho do serviço militar. Não, mas nós temos que fazer uma seleção. E eu lembro quando foi a minha seleção para o serviço militar. Altura, porte físico, diferenciado a quase todos os que estavam ali. Legal. Isso já foi uma seleção que foi feita. Não tinha problema de saúde. Já estava ali no ensino superior, tranquilo. Selecionou, foi então para isso aí. Quando nós vamos procurar um trabalho, e essa é uma das coisas que é bem interessante. Conversando uma vez com uma pessoa da área de recursos humanos, ela disse assim: Louro, a minha seleção é feita assim. Eu pego o currículo do indivíduo, verifico, mas mais importante do que o currículo dele é ele me informar o nome do vizinho da frente, do vizinho de um lado e do vizinho do outro. Se ele não souber o nome dessas pessoas, ele não trabalha na minha empresa. Porque ele não sabe se relacionar bem com as pessoas que estão no seu entorno. Um dia eu caí num problema do seletivismo na pregação do Evangelho. Foi um dos dias mais difíceis que eu já passei na minha vida. Ainda era eu estudante de teologia, estava fazendo evangelismo em um estado do Nordeste, e durante o evangelismo uma pessoa ia sempre para a igreja, ele sempre ia muito sujo, um macacão sujo, parecia que era um mecânico, alguma coisa assim. Eu fui visitá-lo um dia, procurei saber onde ele trabalhava e descobri que ele era borracheiro. E chegou o momento dos batismos no evangelismo. E eu fui visitar aquele indivíduo juntamente com outro pastor. E o indivíduo disse assim: eu não posso batizar, de forma nenhuma. Por quê? Porque ele disse assim: eu tenho um vício. E eu automaticamente pensei que tratava-se de um vício químico, mas tratava-se de um vício moral. Ele disse assim: eu sou viciado em mulher casada. E todo lugar que eu chego, eu procuro uma mulher casada. Eu só tenho prazer com a mulher se eu souber que ela é casada. E conversou sobre toda essa situação, inclusive jurado de morte em várias cidades, por isso que ele estava naquela cidade. E quando nós saímos, o ancião da igreja, que também estava nos acompanhando, ele disse assim: o senhor não é louco de batizar um homem desse, né? E eu disse: caímos para o seletivismo da pregação do Evangelho. Eu gosto de falar o resultado dessa história todinha. Ele é apanhado de um resultado de uma história triste e uma história muito feliz, muito positiva. Eu batizei aquele camarada. Ele chegou na igreja e ele declarou para mim assim: eu venci já o meu pecado. E eu o batizei. Nossa, foi um inferno na igreja. Mas aconteceu que, um ano depois, o ancião da igreja, que era contra o batismo dele, tinha caído em adultério. Tinha sido removido da igreja. E o pastor não tinha outro líder para colocar no lugar. Sabe quem ele colocou? 3 anos depois,
eu voltei àquela cidade e voltei àquela igreja. Sabe quem me recebeu dirigindo os Calebs como ancião agora de uma igreja bem maior? O mesmo camarada. Para poder falar da história dele para vocês, eu tive que me certificar primeiro se ele ainda está na igreja. E ele continua como ancião da mesma igreja. Nós, às vezes, caímos para a maldição do seletismo. E isso nós fazemos, inclusive, no nosso contexto de convivência, muitas vezes. Vou falar algumas coisas aqui que alguns depois vão me repreender. Mas mesmo assim eu vou falar. O ministério é seletivista. A amizade é seletivista. Os cargos eletivos na igreja são seletivistas. O status financeiro das pessoas na igreja os coloca em posição seletivista. E para você entender bem o que eu estou querendo dizer para você muitas e muitas vezes na nossa vida nós permitimos que o seletivismo, que é uma maldição, tome conta do nosso coração. E nós partimos para escolher os irmãos que são mais cultos para fazer parte do nosso grupo. Nós partimos para escolher os pastores que são mais cultos ou mais influentes para fazer parte do nosso grupo. Nós decidimos escolher os irmãos que têm mais condição financeira para fazer parte do nosso grupo de convivência. Tem alguns pobres coitados, e eu vivi isso em uma igreja minha, meu primeiro distrito. E minha esposa me lembra disso constantemente. Tem alguns pobres coitados que eles vêm, vivem na igreja e são anônimos durante anos. E alguns desses, nem sequer os irmãos sabem se eles são membros da igreja batizados ou não. Estou citando uma situação que vivi e que uma pessoa nos procurou como família pastoral e perguntou assim: por que eu não posso ser batizado nessa igreja? E eu disse: o senhor não é batizado na igreja? Não. E eu já tenho 3 anos vindo para essa igreja, todos os cultos. E ninguém nunca me convidou para ser batizado na igreja. Eu fui na casa daquele homem e algumas coisas eu entendi. Ele morava em um terreno que fora invadido no passado aí por movimentos sem terra, no altinho do morro, na beira da BR-101, numa casinha velha, esculhambada, toda troncha, não tinha móveis, ninguém nunca se importou com ele. Ninguém nunca se importou com ele. É por isso que o Senhor diz assim: eu não desprezo a cana rachada. Eu não desprezo o pavio que fumega, por uma coisa muito simples. O sistema de Deus é o oposto do sistema do ser humano e está escrito na palavra de Deus. Ele diz assim: o homem vê o exterior, porém o Senhor é o único que conhece o coração. Os judeus viram em Maria de Magdala uma mulher prostituta. Cristo viu em Maria Madalena uma mulher segundo o coração de Deus. Os judeus viram no publicano um indigno de estar orando em pé diante do templo. Jesus viu no publicano o homem que fez a oração muito mais profunda e verdadeira do que um suposto justo. Os homens viram numa pobre viúva que tirou algumas poucas moedas de pouco valor e colocou no ofertório. E Jesus viu a mulher que aprendeu a dar tudo que tinha ao Senhor.
Não permita, meus queridos, que a doença do seletivismo entre no seu coração. Essa doença é maldita. Essa doença é diabólica. Para Deus, o valor de uma alma é impagável, não importa qual seja o estado que ela esteja. Talvez seja por isso que nós tenhamos tantas divisões. Para encerrar, eu vou contar uma história de uma pessoa que eu também fui pastor dessa mulher. Era uma mulher que outrora tinha sido prostituta. Quando eu cheguei como pastor, era membro da igreja, e ela estava ali presente em todos os cultos da igreja, inclusive ajudava financeiramente toda essa estrutura que nós precisamos de ajuda financeira e tal. Ela era palestrante e trabalhava com essa coisa de medicina natural. E ela um dia chorando disse para mim: a igreja me recebe bem até eu dar o meu testemunho. E eu perguntei para ela: que testemunho? Ela diz assim: quando eu digo para a igreja que eu fui uma prostituta. Acabou. E eu disse para ela: minha irmã, nunca mais diga na igreja que você era uma prostituta, porque a igreja não tem condição espiritual de entender que uma prostituta que foi tocada pelo poder de Deus, ela vai e não peca mais. E ela chorou copiosamente. Alguns anos depois, eu a encontrei ali no litoral sul da Bahia, na região de Ilhéus, e ela disse assim: pastor, eu hoje estou mais feliz. Eu disse: por quê, minha irmã? Ela disse assim: porque depois daquele dia que o Senhor conversou comigo, eu nunca mais disse que eu sou, ou fui uma prostituta, melhor dizendo. A igreja me trata bem agora. A igreja me trata de forma diferente. Eu convidei o quarteto para cantar uma música em especial. E eles vão cantar agora. E eu quero fazer 2 apelos nesta hora. Um eu quero fazer para o coração seletivista que está me ouvindo agora. Você que é o irmão, que é o líder, que é o pastor, que tem panela. Enquanto o quarteto estiver cantando, curve sua fronte, ore a Deus e peça libertação pelo poder de Deus, que você está preso ao pecado. E eu quero também fazer um apelo ao endividado da igreja. Eu não estou falando do endividado, aquele que está devendo dinheiro. Eu estou falando do endividado, aquele que é desprezado nessa igreja. Não importa pelo quê. Talvez pela sua aparência física, pela sua falta de cultura, talvez porque você é uma pessoa de temperamento difícil, talvez porque você não tem recurso financeiro, faz parte do grupo dos muito pobres, talvez porque você cometeu algum pecado, não me importa. Eu agora quero dizer para o endividado: Deus não despreza o pavio que fumega. Cristo não despreza a cana rachada. Ele não te despreza. Por isso, renove a sua fé e a sua esperança neste momento. A sua oração deve ser diferente do primeiro grupo que eu falei. A sua oração precisa ser: Senhor, muito obrigado porque Tu me amas e Tu subiu na cruz do Calvário em favor de uma pessoa tão desprezível como sou eu, tão simples como sou eu, tão indigna como sou eu, tão inculta como sou eu. E renove o seu laço de esperança e fé em Cristo Jesus. E quando o quarteto terminar de cantar, aí eu vou orar por você, pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida.
aqui. Outrora andei distante do Senhor, que veio lá dos altos céus salvar um pecador. Foi na cruz em que ao fim recebi meu pecado, recaiu em Jesus. Em Jesus foi então pela fé que meus olhos abriram. Que prazer sinto agora em sua luz. O imenso amor do meu Senhor jamais compreenderei. No sangue que verteu lá na cruz, perdão eu encontrei. Foi na cruz em que ao fim recebi meu pecado, recaiu em Jesus. Em Jesus foi pela fé que meus olhos abriram. Que prazer sinto agora em sua luz. Em sua luz. Muito obrigado ao Quarteto Louvarte. E eu quero te convidar para você se achegar a Deus em oração juntamente comigo nesta hora. Querido Deus, Pai, nós nos dirigimos a Ti com o nosso coração apertado, porque às vezes nós temos tomado postura seletivista, Senhor, e ela é contra a natureza de Cristo. E quando alguém na história resolveram apelidar os seguidores de Cristo de cristãos, é porque este grupo demonstrava nas suas ações
as mesmas ações de cuidado e de cuidado desinteressado que tinha no coração de Cristo Jesus quando aqui viveu como homem. Por isso eu quero te pedir perdão, Senhor. Eu quero te pedir perdão por qualquer ato de seletivismo que o meu coração possa ter guardado em qualquer momento. Eu quero te pedir uma transfusão de coração. Um transplante de coração, melhor dizendo. Eu quero te pedir que tu tire esse coração miserável de pedra e coloque em nós a natureza de Cristo Jesus. Para que nós possamos amar uns aos outros, para que possamos cuidar uns dos outros, para que possamos nos relacionar mutuamente como o Senhor o fizera. Nos perdoa, Pai, por favor, nos perdoa. O nosso pecado é gravíssimo diante do Senhor. E somente o Senhor pode nos conceder perdão e transformação nesta hora. Eu quero pedir também uma bênção especial, Senhor, àqueles que foram tratados de maneira diferente, àqueles que estão sendo tratados de maneira diferente e que se sentem tão mal dentro desse contexto do cristianismo, se sentem tão perseguidos, tão desprezados, e desprezados por coisas tão mesquinhas, só porque não tem cultura, só porque não tem roupas adequadas, só porque não tem forma de falar, e a forma de falar que atrai a multidão, só porque não tem dinheiro, só porque não tem status, só porque, como eu e alguns outros que eu conheço e que estão dentro desse ciclo de oração, têm um temperamento mais difícil de lidar. Consola o nosso coração, derrama sobre nós o Teu Espírito, Senhor, para que nós encontremos apego no Senhor, porque o Senhor subiu na cruz do Calvário para salvar aquilo que estava perdido, independente de qualquer coisa que este mundo valorize. O Senhor subiu à cruz do Calvário só para salvar aquele que era indigno de qualquer sacrifício. Que a Tua bênção console o nosso coração e que nós nos apeguemos na esperança de que o Senhor tem poder para restaurar todas as coisas. Cuida do Teu povo. É a nossa oração. Em nome de Cristo Jesus. Amém.